bem-vindos a mais uma de nossas aulas. E hoje queremos falar sobre teologia sistemática. Você já ouviu falar sobre teologia sistemática? Nós tratamos na aula inaugural, fizemos um resumo, e trabalhamos a definição da palavra teologia, o estudo sobre Deus. Lembrando que na aula inaugural nós falamos que não foi o homem que descobriu a Deus, mas Deus se revelou. E essa revelação é que torna a teologia uma ciência possível. Obviamente que o homem jamais conseguiria estudar a Deus, transformar Deus como um objeto de estudo. Não, a teologia não é isso. Nós compreendemos que Deus se revelou aos homens e é por causa desta revelação que é possível conhecê-lo. Pois na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, encontramos essas revelações de Deus de maneira paulatina, devagar, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E essa revelação permite que nós, através das Sagradas Escrituras, possamos assim estudar a respeito daquilo que Deus se permitiu ser conhecido. Tá bom? Então, teologia é um estudo sobre Deus. Só que hoje queremos falar sobre a teologia sistemática. O que seria a teologia sistemática? Separei logo dois pontos importantes para falar sobre a teologia sistemática. O primeiro eu chamo de método e o segundo eu estou chamando ali de organização. Então esse método, quando eu falo de método em relação à teologia sistemática ou ao sistema teológico, nós podemos chamar assim, o sistema teológico. O que eu quero dizer sobre método quando eu me refiro à teologia sistemática? Eu me refiro, em relação ao método, eu falo sobre um estudo. Primeiro ponto, estudo detalhado. Um estudo detalhado sobre um determinado assunto. Então, a teologia sistemática, eu estou aqui de maneira bem introdutória, bem simples, para te explicar. E a teologia sistemática é isso aí. Eu separo em duas partes. O método é um estudo detalhado, tá vendo? Sobre um determinado assunto. A organização seria o assunto, tá vendo? Esse assunto apresentado de forma, o próprio nome diz, de forma organizada. Então a teologia sistemática é uma metodologia de apresentar um determinado assunto de maneira organizada. Então, essa organização é pôr em ordem, podem ser de maneira cronológica ou não. Então, o assunto que foi detalhado
é organizado de maneira cronológica ou não, com um propósito, de expor, vamos dizer, expor uma afirmação de uma doutrina, ou de um estudo, ou de um assunto que vai literalmente culminar em uma doutrina. Então, de maneira resumida, a teologia sistemática busca organizar os assuntos da palavra de Deus que diz respeito à nossa fé. Por exemplo, quando nós aceitamos a Cristo, nós acabamos chegando com muitas dúvidas a respeito de diversos assuntos. Só que existem situações que, por exemplo, você pode dizer assim, não, lê a Bíblia. A Bíblia você vai encontrar resposta para suas perguntas. E de fato, todas as nossas respostas da nossa fé estão na palavra de Deus. Só que existem assuntos que não encontraremos de maneira organizada, de maneira cronológica. Isso vai dificultar, né, do novo crente encontrar essas respostas. Então, a teologia sistemática é um método de detalhar, investigar, procurar acerca de um determinado assunto todos os livros. Então, a teologia sistemática é esse estudo detalhado de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, de toda a Bíblia. É um estudo minucioso de todos os livros. Tá certo? Só que, quando ele vai fazer esse estudo, ele vai fazer a peneira de um determinado assunto. Então, por exemplo, sobre, vamos dizer, deixa eu ver um exemplo, sobre salvação, né? Vamos dizer que esse assunto aqui seja salvação. Pronto. Então, a teologia sistemática vai utilizar um método para responder para você tudo a respeito de salvação que nós podemos encontrar nas Sagradas Escrituras. Então, existirá um estudo detalhado desse assunto. De Gênesis ao Apocalipse. Em todos os livros da Bíblia. Então, onde encontraremos resposta para expor essa doutrina? A doutrina da salvação, que na teologia sistemática ela é chamada de soteriologia. A doutrina da salvação, soteriologia. Então, em busca de responder sobre a soteriologia ou sobre a doutrina da salvação, a teologia sistemática vai investigar, vai fazer um estudo detalhado desse tema
e ele vai organizar, tá vendo? Então ele vai apresentar esse assunto, essa doutrina, tá bom? Essa doutrina, soteriologia ou doutrina da salvação, vai apresentar de maneira organizada. Então, quando nós encontramos, já o resultado desse estudo detalhado, iremos encontrá-lo dentro de uma pasta, vamos dizer assim, dentro de uma ala. Dentro de uma ala. Então, quando ela examinar toda a Bíblia de maneira sistemática, ou seja, organizada, detalhada, por em ordem, por assuntos, então cada assunto vai para uma área. Por exemplo, a salvação vai para essa área aqui. Então, o que é salvação? Salvação de quê? Quais os meios de salvação? Por que eu preciso de salvação? O que aconteceu para que o homem necessite de salvação? Se o homem não for salvo, o que vai acontecer com ele? Então a teologia sistemática vai agrupar tudo que envolve essa doutrina e vai colocar em uma pasta, que ela vai chamar de soteriologia, estudo sobre a salvação. Aí vamos dizer que o tema aqui, o assunto aqui, mude o assunto, mude o nome. Então vamos dar um exemplo aqui. Em vez de salvação, sobre o pecado. Vamos dizer que o assunto seja o pecado. A terminologia, né, que seria a doutrina, vai ser chamado de amartiologia. Será mais uma ala. Lembra da ala que tínhamos dito? Ou da área, né? Vamos dizer assim, da salvação? Soteriologia. Salvação. Aqui seria o pecado. Então, a teologia sistemática buscará responder o que a Bíblia tem para nos apresentar sobre essa doutrina ou esse assunto específico. Então, de Gênesis, novamente eu vou botar aqui, de Gênesis ao Apocalipse, a teologia sistemática vai fazer um estudo detalhado, né, sobre esse determinado assunto. Salvação. Salvação de quê? Como nós já falamos, a ideia de sotério, né, da ideia de livramento de um perigo eminente. Que perigo é esse? Né? Quem está correndo perigo? Quem é que precisa ser salvo? Salvo de quê? Por meio de e salvo por quem? A martirologia é o pecado. O que é o pecado? Quais as consequências do pecado? Quando nós falamos de pecado, por exemplo, você deve lembrar de quem? Adão e Eva. Só que Adão e Eva não foram os primeiros a pecar. Então Adão e Eva não foram os primeiros a pecar. Quando nós estudamos de maneira detalhada sobre esse assunto, iremos perceber
que o pecado se originou aonde? No céu. Com quem? O querubim, Satanás, que a Bíblia diz que Jesus afirma que ele peca desde o princípio e que nunca se afirmou na verdade. E é por isso que ele é o pai da mentira. Então, o primeiro a pecar foi Satanás. Mas quando nós falamos de Adão e Eva, de seres humanos, aí sim podemos dizer que os primeiros a pecarem foram os nossos pais, Adão e Eva. Por que pecaram? Como pecaram? E quais consequências o pecado trouxe? Então, quando você estudar a martirologia, logo você vai perceber que o homem precisa de salvação, de remissão dos seus pecados. Aí entra nessa doutrina, soteriologia, tá bom? Só que quando você vai estudar sobre a martirologia, você vai precisar estudar uma doutrina antes. E quando eu estudo o pecado, eu vou perceber que o primeiro a pecar foi quem? Satanás. Quem é Satanás? É um anjo. É um anjo. Um querubim. Um querubim. Só que para falar de querubim, aí teria que falar sobre quem? Serafins. É o que a Bíblia fala sobre os arcanjos. Aí nasceria um outro agrupamento que chamaríamos de quê? Angelologia. Estudo sobre os anjos. Quem são eles? Como agem? Quando foi criado? Qual o propósito de sua criação? Por quem? Então, os anjos eleitos que estão no céu, e os anjos eleitos que estão no céu, e os anjos caídos, os demônios. Os demônios. Então, perceba que citamos aqui soteriologia, a martirologia, angelologia, para buscar responder sobre o pecado. Eu preciso agora estudar os anjos. Como caíram, por que caíram, como conseguiram pecar em estado de perfeição, habitando no céu. Pronto. Quando eu venho para cá, aí eu desço para o Éden. O Éden, Adão e Eva, os primeiros homens a pecarem. Sim. Como assim primeiros homens? Quem é Adão? Quem é Eva? Aí eu vou chegar em outra doutrina. Antropologia. Lógico que aqui é bíblica, né? Antropologia. Estudo sobre o homem. Então veja que a teologia sistemática organiza de maneira, né, que ela aplica esse método de um estudo detalhado sobre determinado assunto de Gênesis e Apocalipse, o que a Bíblia fala sobre esses assuntos específicos que ele vai apresentar. Então, quando você querer saber sobre salvação, só você ir para a soteriologia. Quando você quer ir para a martirologia, sobre o pecado, você vai para a martirologia. Quando você quer ver sobre o homem, você vai para a antropologia. Quem é o homem? Né? Como ele é constituído? Corpo, alma, espírito, intelecto, mente, coração. Então, veja a importância de estudar a teologia sistemática. De maneira resumida, espero que você tenha compreendido a aplicação, né, da teologia sistemática e a explicação que nós demos aqui para que a teologia sistemática se torne um assunto mais claro para você. Deus te abençoe e até a próxima aula.